Muito bem. Então, Jair Barbosa vai nos brindar aí com a conferência intitulada A Redescoberta da Natureza nas Filosofias de Schelling e Schopenhauer, como reação ao acosmismo de Fichte. De fato, já estou me sentindo um membro do Apoena, até vesti a camisa ontem, né? E é a terceira vez que estou aqui em Fortaleza, e sempre com renovada alegria e renovado prazer. E meus agradecimentos ao grupo e também aos patrocinadores que possibilitaram a presença dos convidados aqui. Também uma coisa, né? Acho que é interessante lembrar que ano que vem teremos aqui a 5ª edição do Colóquio Internacional Schopenhauer. Aí vai ser realmente... Então, fica aqui o registro, né, que vai ser realizado também em parceria da Universidade Estadual do Ceará com a Federal do Ceará. E o meu texto, ele leva o título... Eu tenho medo até que ele seja demasiado técnico, mas ele leva o título A Redescoberta da Natureza nas Filosofias de Schelling e Schopenhauer como reação ao acosmismo de Fichte. Por que o texto tem esse título? Porque ele remete a uma polêmica que surgiu no interior daquilo que a historiografia denomina idealismo alemão, que é justamente uma polêmica, e uma coisa que também merece ser lembrada é que a filosofia do Schopenhauer ela surge em meio ao idealismo alemão. Pois bem, o idealismo alemão é normalmente compreendido como constituído por 3 grandes nomes, né? O Fichte, o Schelling e o Hegel. Pois bem, no interior desse movimento assim denominado, já existia uma polêmica entre o Fichte e o Schelling acerca do estatuto da natureza na filosofia. Por quê? Porque na obra Doutrina da Ciência do Fichte, o Fichte defende uma posição de que a liberdade, a autonomia do sujeito é aquilo que tem, de fato, realidade. Já a natureza, que é concebida como uma mera resistência a essa autonomia, a essa liberdade do sujeito, ela não existe no pensamento dele. Ora, o que vai acontecer? O Schelling vai achar isso extremamente estranho e vai tentar recuperar a autonomia da natureza para a filosofia, de tal maneira que, digamos assim, essa atividade livre, ela não é só apenas a atividade do sujeito, do eu, mas ela também é a atividade daquilo que ele chama de não-eu, ou seja, a natureza exterior. E, ao fazer esse movimento de recuperação, portanto, da natureza para a filosofia, nasce aquilo que se chama a Naturphilosophie, ou seja, a filosofia da natureza do Schelling. Então, quer dizer, já naquela época existia uma polêmica em torno do estatuto de autonomia da natureza. E eu acho que essa polêmica clássica, de algum modo, ela simboliza um pouco a discussão que nós estamos tendo aqui acerca da ecologia, ou, num termo que o professor Manfredo cunhou, ecosofia é o nome, né, o termo dele, né? Então, eu acredito que essa polêmica no interior do idealismo alemão, que o Schopenhauer acompanhou, e o conceito de natureza dele, de algum modo, é herdeiro da solução que o Schelling dá ao problema colocado pelo Fichte, eu tenho a impressão que essa discussão, ela, digamos assim, antecipa um tipo de problema que nós temos hoje, e eu acredito que acompanhar esse tipo de discussão fornece algum subsídio clássico que seja para a gente pensar a ecosofia. Eu tenho medo que o meu texto seja muito técnico, talvez eu pule algumas passagens por conta do tempo, mas ele está dividido em 4 partes. A primeira parte, uma breve introdução. Uma segunda parte é uma exposição propriamente bem breve também, por conta do ambiente em que o texto é exposto, uma exposição bem breve do acosmismo de Fichte, portanto, do estatuto nulo da natureza no pensamento dele. A terceira parte do texto é dedicada justamente à Naturphilosophie, filosofia da natureza do Schelling, e, por fim,
como Schopenhauer se posiciona em face desse debate e como, de algum modo, o conceito de natureza do Schelling ele é recebido pelo Schopenhauer. Bem, então, eu passo à leitura dessas 4 partes do texto. Refletir sobre a natureza é uma constante entre os filósofos. Isto se confunde com o próprio nascimento da filosofia. Assim o fizeram os pré-socráticos com seus princípios terra, água, ar e fogo, na passagem do pensamento mítico para o filosófico. Assim também o fizeram Aristóteles, os epicuristas e os estoicos com as suas respectivas filosofias da natureza. Mas o que pretendo aqui indicar, em linhas gerais, é como se deu a redescoberta da natureza no assim chamado idealismo alemão, mais precisamente com Schelling e depois esse acompanhante do debate, Schopenhauer. Penso assim poder dar uma contribuição, com subsídios clássicos, para uma compreensão contemporânea da ecosofia, para usar o termo do professor Manfredo. Em outros termos, há 2 grandes filósofos clássicos que abrigam, no interior dos seus respectivos sistemas de pensamento, uma concepção poderosa de natureza, da qual talvez precisemos, visto que vai para além do antropocentrismo de inspiração cartesiano-renascentista que marca a cultura moderna ocidental de modo geral. E eu acho interessante dizer isso, porque eu tenho a impressão que aquilo que o professor Manfredo apontou ontem é uma herança do cartesianismo, ou seja, essa separação radical entre um sujeito pensante e uma natureza que se opõe a esse sujeito pensante. E eu acho curioso, o Descartes, a gente pode classificá-lo como filósofo renascentista. E é curioso que a pintura renascentista, por exemplo, se a gente pensa no Leonardo da Vinci, a Gioconda, por exemplo, se a gente pensa nas Madonas do Rafael, ou no teto da Capela Sistina, do Michelangelo, o que nós temos ali é o humano, basicamente. A natureza, enquanto representação pictórica, ela fica lá no fundo. Aliás, se a gente pensar na Gioconda, a natureza está lá no fundo. Foi preciso, de algum modo, os primorosos pintores neerlandeses, que o Schopenhauer gostava muito, para colocar a natureza em destaque e inserir o humano nela. Então, eu acho interessante que esse antropocentrismo, essa concepção da natureza cartesiana, que marca, de algum modo, a cultura ocidental, e da qual, de algum modo, indiretamente somos herdeiros, ela também se reflete, ela é bem ilustrada com essa representação da pintura renascentista. Ora, falar em redescoberta só faz sentido por oposição a uma perda. De fato, depois da chamada Revolução Copernicana em filosofia deflagrada por Kant, imediatamente depois a natureza some da filosofia num dos principais intérpretes de Kant, Fichte, que assim flerta com o cartesianismo da substância pensante absoluta. E aí agora eu exponho, em linhas breves e gerais, o que encontramos no Fichte. Para Fichte, a pretensa realidade exterior, ou seja, a natureza, é nula, inexistente. Eu cito, abre aspas, a profissão de fé da filosofia que eu, por exemplo, professo e a qual desejo elevar a todos e que não escondo, mas procuro declarar tão sem rodeios quanto for possível, é, a rigor, que o mundo dado, quer seja tomado como um sistema de coisas ou como um sistema de determinações da consciência, absolutamente não existe em nenhum sentido forte da palavra. E na sua base e fundamento não é nada. Tradução do professor Rubens Torres Filho. Ou seja, há uma absoluta negação da autonomia da natureza. Como observa o insigne poeta e intérprete Torres Filho, em Fichte, diz ele, toda autonomia está conferida à consciência fundamental, por intermédio da reflexão transcendental. E só essa consciência pode abrir e fundar o espaço em que terá lugar a espaço-temporalidade do mundo sensível, de tal modo que, sem essa consciência, nenhuma natureza poderia vir à luz. Torres Filho cita Fichte com os seguintes termos. Abre aspas. A natureza, para a doutrina da ciência, que é a obra principal do Fichte,
não é rigorosamente nada mais do que a contraposição formada pelo pensamento absoluto contra a força absoluta da vida, necessariamente formada para tornar visível essa força, que para nós é pura e simplesmente invisível. Fim de citação. Nesse sentido, para Fichte, toda concessão ao mundo seria, portanto, a natureza, seria uma passagem à não-filosofia, tributária de uma fascinação pelo sensível, que, no fundo, é dogmática, visto que não faz o exame das condições de possibilidade da experiência. Aquilo que o professor Manfredo colocou ontem, né? Para o Kant, mesmo o Kant, quando a gente pensa na terceira crítica, na natureza, ali na terceira crítica, em que ele discute o biológico, no fundo o que o Kant está discutindo é o juízo acerca da finalidade da natureza. Então, a natureza no Kant é uma natureza meia-boca. O Kant está preocupado com as condições de possibilidade da experiência. Portanto, essa fascinação pelo sensível, de admitir uma natureza autônoma, seria uma postura dogmática, visto que não faz o exame das condições de possibilidade da experiência e do conhecimento, admitindo um ser absoluto, exterior e independente do sujeito. A natureza não tem, em Fichte, estatuto ontológico próprio, mas apenas a experiência da consciência é positiva. Apenas a espontaneidade da consciência é positiva. A natureza, portanto, em Fichte, é mero apêndice a uma reflexão ética cega, ou seja, a autonomia do sujeito, reflexão esta cega para a dignidade do mundo exterior, cega para a autonomia dos demais seres, que não sejam o eu ponente dessa natureza mesma, concebida como não eu. Então, em linhas gerais, esse seria o acosmismo de Fichte. Agora, o Schelling. Terceira parte, portanto, do texto. O primeiro Schelling procurará livrar-se dessa absoluta espontaneidade egotista de Fichte, vislumbrando na natureza a mesma dignidade da absoluta atividade egotista consciente do sujeito. A natureza, em Schelling, é filosoficamente redescoberta em seu pensamento, com inteira autonomia. Nasce assim na tua filosofia, filosofia da natureza. Trata-se para o autor de uma mesma espontaneidade ou atividade, Tätigkeit, essencial, ou liberdade absoluta, que atravessa tanto o sujeito que pensa, quanto o objeto que é pensado. Tanto o que é subjetivo, quanto o que é objetivo. Tanto o espírito, quanto a natureza. Numa palavra, tanto o eu, o sujeito, quanto o não eu, o mundo externo, o mundo exterior. Dessa perspectiva, e diferentemente de Kant e de seu leitor radical Fichte, uma lei moral, por exemplo, só adquire significação em referência a uma lei superior do ser, justamente a lei natural. Em realidade, é isso que quer dizer Schelling. As leis da natureza interior são as mesmas da natureza exterior, pois se trata de uma única e mesma natureza. Daí a famosa frase programática de toda a Na tua filosofia de Schelling. Eu cito: a natureza deve ser o espírito visível, o espírito deve ser a natureza invisível. Ou seja, a natureza deve ser o espírito visível, e o meu espírito invisível é a natureza. Essa é a frase programática da reação dele ao acosmismo do Fichte. A natureza deve ser o espírito visível, o espírito é essa natureza invisível. A característica de um domínio é atribuída a outro. Assim, o espírito, a consciência, tida como invisível, é postulada como visível na natureza. A natureza, tida como visível em sua independência exterior, é postulada como presença invisível no espírito. Por consequência,
O sistema da natureza é, ao mesmo tempo, o sistema do nosso espírito. A natureza é a absoluta atividade livre e inconsciente, tanto no espírito filosofante, quanto nos objetos refletidos em sua reflexão. Atividade essa dada à consciência filosofante por meio da assim chamada intuição intelectual, definida nos seguintes termos pelo autor. Eu cito: essa intuição intelectual aparece quando cessamos de ser objeto para nós mesmos. Quando quem intui, recolhido em si mesmo, é idêntico com o que é intuído. Nesse instante da intuição, desaparecem tempo e duração. Nós não estamos no tempo, mas o tempo, ou antes, não ele, mas a pura eternidade absoluta está em nós. Não estamos perdidos na intuição do mundo objetivo, mas ele se perdeu em nossa intuição. Fim de citação. Trata-se de uma espécie de união mística nessa intuição intelectual com o todo, que apreende a identidade de espírito e natureza. A intuição intelectual reúne o que a tradição, especialmente a de paternidade cartesiana, desune. Vale dizer, a intuição intelectual une numa coisa só a natureza intrínseca da consciência cogitante e a natureza pretensamente exterior a ela. O filósofo, por meio dessa intuição intelectual, é remetido ao todo, incluindo-se aí o passado transcendental, o seu passado transcendental inconsciente. Em seguida, ele recorta essa intuição do todo, como o geômetra recorta o espaço, e obtém filosoficamente os diversos produtos da natureza. Tais produtos são reconhecidos pelo filósofo a partir de si mesmo, pois eles são o seu espírito objetivado. Aí entra a questão da mosca. A filosofia, para o Schelling, ela é anamnese. Então, se o espírito e a natureza são uma coisa só, se a natureza é o espírito visível e o espírito é a natureza invisível, quando o olho se abre, já se encontra um passado aí. Esse é o passado transcendental. E aí, como essa intuição intelectual é uma intuição do todo, o próprio absoluto que se intui a si mesmo recorda o seu passado. E aí a tarefa da filosofia, do filósofo transcendental, é narrar essas etapas pelas quais a inteligência passou desde o inconsciente até a consciência filosofante. Então, nesse sentido, a filosofia para o Schelling é, essencialmente, anamnese. Tais produtos são reconhecidos pelo filósofo a partir de si mesmo, pois eles são o seu espírito objetivado. Como ele, filósofo, é a objetividade espiritualizada. Só o igual reconhece o igual. Só a natureza reconhece a si mesma, diz uma passagem atribuída a Empédocles, da qual Schopenhauer gosta muito. E também daí, nesse contexto, os versos de Goethe, que Schelling tanto aprecia, pois traduz perfeitamente a sua Natura Filosofia. Os versos de Goethe são assim: se o olho não fosse solar, nós estamos falando bastante de olho aqui, né? Se o olho não fosse solar, como veríamos a luz? Não vivesse em nós a própria força divina, como poderia o divino nos arrebatar? Versos da Farbenlehren, Doutrina das Cores. Ora, se se pensa na atividade única e espontânea da natureza, envolvendo objetivo e subjetivo, objeto e sujeito, natureza e espírito, como que é o programa da filosofia da natureza, essa atividade pode ser vista como um fluxo contínuo de força que encontra aqui e ali pontos de travação, precisamente os produtos da natureza, como se fora um riacho a formar redemoinhos em seus pontos de resistência. Ora, será tarefa do filósofo transcendental da natureza narrar essa odisseia no âmbito da anamnese da atividade originária, porque essa atividade originária é uma atividade inconsciente da natureza como um todo, e atravessa tanto o espírito filosofante quanto a natureza objetiva, mostrando a sua unidade, e como a natureza visível é o passado transcendental do espírito. Quando abrimos os olhos, ela já está aí, porém, nós somos ela mesma. O filósofo transcendental, pois, narra essa odisseia da inteligência, desde o inorgânico
até a consciência filosófica. Portanto, então, aí a definição da filosofia como anamnese. Eu acho interessante isso, essa unidade sujeito, objeto, espírito, natureza, porque é justamente a quebra daquele paradigma cartesiano da separação entre sujeito e objeto. E o que eu acho curioso é que essa recuperação do conceito de natureza no Schelling, que ele faz em oposição ao Fichte, tempos depois também vai ser, de novo, esquecida essa recuperação. E eu achei curioso o seguinte, me ocorreu quando eu estava revendo o texto, o fato de que eu não encontro, por exemplo, eu não sou um especialista, eu gostaria até que alguém me ajudasse, mas me parece que o pensamento de esquerda, e talvez o Marx e o Engels sejam responsáveis por isso, de algum modo esqueceram também essa autonomia da natureza. E aí eu fui consultar o panfleto, o Manifesto do Partido Comunista, e encontrei na reivindicação 7 desse panfleto a seguinte passagem do Marx e do Engels. Eu cito: as terras dos príncipes e as outras propriedades fundiárias, feudais, devem ser transformadas em propriedades do Estado. Nestas terras, organizar-se-á a agricultura em larga escala e com recurso aos mais modernos processos científicos, do interesse da coletividade. Fim de citação. Parece um ruralista discursando, não é mesmo? Ou seja, não existe essa autonomia da natureza que o Schelling está tentando estabelecer aqui, mas a natureza é um objeto para o sujeito. Esse conflito, essa dialética orgânica, por assim dizer, schellingiana, na natureza, é definida como polaridade, conforme o esquema do magneto e seus dois polos. A polaridade, e o que por ela vemos, é unidade na duplicidade. É uma polaridade da vida mesma. Há, pois, para Schelling, uma alma cósmica, com sua inspiração e expiração, dia e noite, doce e amargo, amor e ódio. A redescoberta da natureza, portanto, no pensamento de Schelling, implica, por conseguinte, em colocar, e aqui vai ser importante para o nosso Schopenhauer, em colocar o conceito de vida, isso vai ser também importantíssimo para a discussão da ecosofia, né? Em colocar o conceito de vida como angular na filosofia. Vida cósmica, não apenas vida humana. Schelling faz cosmologia, eu penso, e o Schopenhauer vai seguir esse caminho. Ele não faz antropologia. A natureza é vida e nada mais, e desenvolve-se em sua atividade sempre tendendo a formas de vida, que são seus pontos de travação. Eu cito, citação de Schelling, extraída da sua Filosofia da Natureza: a vida não é qualidade ou produto da natureza animal, mas, ao contrário, a matéria é produto da vida. O organismo não é qualidade de coisas naturais isoladas, mas, ao contrário, as coisas isoladas são, do mesmo modo, limitações múltiplas ou modos de intuição do organismo universal. As coisas, portanto, não são o princípio do organismo, mas, ao contrário, o organismo é o princípio das coisas. Então, curiosamente, fim de citação, curiosamente, para essa filosofia do Schelling, que vai desembocar nesse conceito de uma vida universal, o problema não é propriamente a vida, mas a não-vida. Como explicar a não-vida? Como explicar o inorgânico? Aí ele vai conceber isso como se fosse uma espécie de calcificações da vida, e a matéria aí inclusa. Bem, fim da terceira parte, agora me encaminho para a quarta e última parte, justamente o Schopenhauer. Esse panvitalismo será assimilado por Schopenhauer. A natureza, na filosofia de Schopenhauer, é a atividade vital, chamada vontade. Vontade cósmica, vontade de vida. Não que a vontade, como essência do mundo, queira viver, mas ela mesma já é vida. Vida que quer. Não é vontade de vida, mas vida que quer. E o que ela quer? Quer a si mesma. Quer, pois, o que já tem, cega que é. E o que já tem é a vida. Vontade e vida são tão inseparáveis, para usar uma metáfora, como o corpo e a sua sombra.
para usar uma imagem, como o corpo e a sua forma. Por isso, Schopenhauer diz que é um pleonasmo dizer vontade de vida. E o mundo é espelho dessa vontade. Muito próximo a Schelling, ele constrói uma cosmologia, justamente a sua metafísica da natureza, presente no livro 2 do tomo 1 da sua obra principal, O Mundo como Vontade como Representação, na qual o mundo, do inorgânico ao orgânico superior, é visto como manifestação da vida cósmica. Com o conceito de corpo, constrói uma metafísica imanente da natureza. Em outros termos, o pesquisador é parte dela, enraiza-se nela, em vez de ser um observador exterior a ela. O corpo do investigador é a natureza, ele é um microcosmo. O que se passa nele é o que se passa na natureza, o que lembra uma passagem de Novalis. Eu cito: para dentro conduz o mais misterioso dos caminhos. Em nós, ou em nenhuma parte, está a eternidade com seus mundos, o passado e o futuro. Fim de citação. A melhor ilustração desta tese encontra-se no domínio da estética, quando o filósofo diz que, na contemplação do belo, o sujeito se perde no objeto, tornando-se uma coisa só com ele, removendo assim o véu de Maia enganoso da pluralidade. Uma citação feita por Schopenhauer do poeta Byron pode ser vista como o arremate de sua exposição. Ele cita o Byron: não são as montanhas, ondas e céus partes de mim e de minha alma, assim como sou parte deles? Fim de citação. Esse corpo é um corpo animal, e não meramente um corpo humano. Um corpo animal que sofre, sente dor, sente prazer, desprazer, ele é a concretude da vontade de vida e representa, assim, uma carência atávica às criaturas. Ora, é exatamente aqui que entra a contribuição de Schopenhauer para a ecologia verde, não cinza, para a ecosofia. Entenda-se, os outros animais possuem esse mesmo corpo que o investigador possui. Logo, eles são também concretude da vontade de vida. Eles também são essa carência atávica, sentem e anseiam objetos de satisfação, vivem e não querem morrer ou serem agredidos. Logo, não querem sofrer, visto que, por conta dessa carência, toda vida é sofrimento. Conforme a lapidar frase de Schopenhauer. Assim, em Schopenhauer, e essa é a sua novidade em relação à Naturphilosophie de Schelling, os animais e a natureza, de um modo geral, o humano nela inserido, têm de ser compreendidos numa mesma reflexão acerca dos interesses em vista de não terem a sua esfera de vida invadida, isto é, deixarem de viver e não sofrer. E isso a partir da base da moral dele, que é justamente o sentimento de compaixão. Em última instância, dessa base abre-se, penso, uma perspectiva para toda a natureza, embora com aquele problema que o Leandro Chivitarese mostrou ontem, ou seja, o que desencadeia esse impulso da compaixão, que tem a ver com ato e não mera contemplação, é a dor do outro, o sofrimento do outro. Então, como ficaria transpor isso para a natureza em geral, visto que o Schopenhauer é um pouco oscilante em atribuir alguma sensibilidade às plantas e ao inorgânico. Então, o grande problema seria como transpor esse sentimento de compaixão para a natureza inteira, visto que o corpo que desperta, digamos assim, esse impulso é o corpo animal que sofre. Nesse sentido, apesar de os animais serem outras espécies e, como tal, junto com os vegetais, diferentes, ainda assim, esse outro, concretamente, na ética de Schopenhauer, sou eu mesmo na unidade metafísica dessa vontade de vida cósmica.
Do contrário, se não penso assim, infira-se, perde-se ilusoriamente a dignidade desse outro. E somos assim, diria o filósofo, enganados pelo véu de Maia da pluralidade. Assim, os animais e os vegetais não são coisas, como quer Kant. Eles são essa vida, já apontada na tua filosofia do Schelling e que vai parar como um conceito angular no Schopenhauer. Os animais, os vegetais, não são coisas, como quer Kant, eles são vida. Não são simples meios para fins, mas fins em si mesmos. Logo, possuem dignidade, independente da sua relação com o humano. Essa dimensão ética que subjaz a metafísica da natureza de Schopenhauer é exemplarmente indicada na passagem mística dos Vedas, citada a partir do arsenal erudito do filósofo, ou seja, esse vivente és tu. Esse vivente és tu. Portanto, a redescoberta por Schelling da natureza no idealismo alemão culmina com a metafísica da natureza de Schopenhauer. O outro, o ser da natureza, está sobre a mesma unidade ética daquele que o percebe. Ou seja, ambos são uma única e mesma vida. No que se refere às atitudes em face dos seres sofrentes, ou seja, em face de escolhas cruciais que envolvem a sensibilidade corpórea, Schopenhauer se serve do argumento utilitarista, ou seja, o indivíduo racional age moralmente bem se opta em suas escolhas por evitar o sofrimento maior. Assim, o humano, por sofrer mais, por ser mais complexo em sua consciência, em sua dimensão temporal, já que ele vive no presente, no passado e no futuro, tem precedência em situações limites de dor em face do animal. Este em face do vegetal, este em face do mineral. Porém, a unidade vital do todo, unidade metafísica, subjaz para além da pluralidade fenomênica. Embora haja guerra dos indivíduos, as espécies harmonizam-se como atos cósmicos originários que emanam da vontade una e indivisível. Essa vontade anterior à abertura do olho. Né? Essa vontade anterior ao problema da temporalidade. E aí a gente teria de levar a sério esse conceito de vontade extratemporal para acreditar na idealidade do tempo de Schopenhauer. Do contrário, aí realmente é um problemão. A gente tem que jogar pela janela fora essa idealidade do tempo. Mas se a gente quiser apostar no conceito de vontade, no meu entendimento, é perspicaz a teoria do tempo de Schopenhauer. Se a gente apostar no conceito de vontade extratemporal. Com isso, para o autor, barbárie do pensamento é conceber a natureza apenas em sua ordem puramente física, temporal, ignorando a sua ordem ética extratemporal. Em verdade, diz, uma mera física e metafísica sem ética corresponderia a uma mera harmonia sem melodia, ou seja, música ruim que fere os ouvidos. Eu escrevi aqui um apêndice, eu já vou concluir o texto, acho que vai dar tempo, tem mais uma paginazinha, e aí esse apêndice ao texto, ele se intitula Apêndice Estético para a Ética. Há um texto de Schopenhauer, no tomo 2 do Mundo como Vontade como Representação, que é o complemento 33 à sua obra magna, intitulado Observações Avulsas sobre Beleza Natural, que trata justamente de uma estética da natureza. Nesse complemento, não só a obra de arte, mas uma obra natural é o lugar da satisfação desinteressada proporcionada pelo belo. Ali encontramos, nesse complemento 33, a seguinte passagem. Eu cito: como a natureza é estética. Qualquer pedaço de terra selvagem intocado, isto é, abandonado livremente a si mesmo, por menor que seja,
e desde que permaneça liberto das garras do ser humano, é por ela decorado de imediato com o gosto mais refinado. Ela, a natureza, decora, né? Com o gosto mais refinado, e adornado com plantas, flores e arbustos, cujo ser espontâneo, graça natural e agrupamento encantador dão o testemunho de que não cresceram sob o punho do grande egoísta, mas aqui a natureza atuou livremente. Ou seja, o estético como independente do olhar humano. Qualquer pedacinho de terra abandonado torna-se de imediato belo. Fim de citação. Ora, embora se insista nos dias de hoje que devemos proteger a natureza para a nossa e as futuras gerações, e mais uma vez eu me senti gratificado com as duas conferências de ontem, em geral, o argumento empregado é o da sustentabilidade, no sentido de que podemos usar inteligentemente o meio ambiente, não esgotar os seus recursos naturais, porque isso seria colocar em risco a espécie humana, como bem mostrou o professor Manfredo. Ora, gostaria aqui de apontar, para além desse argumento que envolve o interesse, e, portanto, o egoísmo humano esclarecido, um outro argumento, o estético. O argumento estético mira o desinteresse. Me explico. A natureza é fonte de prazer estético desinteressado. A natureza é autônoma na sua beleza, portanto, um bem absoluto. É uma coisa meio platônica até, né? O bom, o belo e o verdadeiro. Autonomamente bela, autonomamente boa e autonomamente verdadeira nessa sua espontaneidade, como Schopenhauer cita aqui, né? Qualquer pedacinho de terra abandonado a si mesmo é enfeitado pela natureza. Por que eu posso me emocionar com um belo panorama sem interesse algum nele e as gerações futuras não? Sem interesse, tá? Sem interesse. Por que aquilo que hoje me emociona esteticamente, de modo desinteressado, não pode emocionar um habitante futuro do planeta? Portanto, o argumento estético, que não envolve o uso da natureza, não estabelece interesse entre ela e o humano, embora esse argumento seja interessante, ou seja, ele não envolve o interesse, mas ele é interessante. Então, portanto, o argumento estético, que não envolve o interesse, mas é interessante, pode perfeitamente ser usado como alternativa ao argumento do egoísmo esclarecido, que envolve o tema da sustentabilidade. Numa palavra, a natureza é bela, boa e verdadeira, platonicamente falando, em si mesma, e não precisa de um vínculo com o humano para ter a sua dignidade reconhecida. Ademais, aquela teoria estética de Schopenhauer aponta que quem contempla desinteressadamente a natureza é não o indivíduo humano, mas aquilo que ele domina, não o olho da mosca, mas puro olho cósmico. E aí, se a gente quiser levar a sério isso, nós temos também de levar a sério a dimensão mística do pensamento de Schopenhauer, eu penso, né? Temos de levar a sério a dimensão mística dele, para que o sistema não fique balançando com essa questão da antinomia do conhecimento e da questão da temporalidade. Então, é um puro olho cósmico que vê em cada ser que conhece. Portanto, quem contempla essa natureza autônoma não é o indivíduo que conhece, não é o cientista, não é o teólogo, mas é esse olho cósmico que se abre. Em alemão, reine Weltauge, puro olho cósmico. E aí até me lembrei da intervenção do colega ali, né, que ele fala desse olho, onde é que está o vetor da coisa, né? Então, para concluir, por esse argumento estético, você preserva a natureza, não para usá-la inteligentemente, sem esgotar os seus recursos, mas para fruí-la desinteressadamente, para ter satisfação estética nela. Portanto, não a trata como meio, mas como fim em si mesma. Logo, o argumento estético dilui o antropomorfismo de uma razão instrumental, de uma separação entre sujeito e objeto, no sentido do puro olho cósmico schopenhaueriano.